Eu gostaria de dar uma boa noite e um abraço a todos os nossos irmãos. É um prazer, poder estar aqui para falar com os irmãos e, mais uma vez, desfrutarmos juntos da palavra do Senhor. Não sei se estão lembrados, mas quinta-feira passada nós iniciamos os pensamentos sobre 4 passos importantes para a edificação. Hoje nós vamos pensar mais um pouco e vamos então procurar entender um pouco da palavra. O primeiro passo que nós consideramos é reconhecer a autoridade das Escrituras. É muito importante quando nós, como cristãos, reconhecemos a autoridade das Escrituras. Sabemos que ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Portanto, nós podemos confiar nessa palavra do Senhor. Nós observamos numa subdivisão que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Nenhum homem escreveu por sua própria vontade ou por seu próprio entendimento. Na verdade, Deus soprou dentro desses homens santos e eles escreveram a palavra. Por isso, nós a conhecemos como a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Nós observamos a importância da palavra de Deus no fato que nós não podemos acrescentar nada, Nós vimos na palavra de Deus, em alguns versos, que nós não podemos acrescentar, mas também que nós não podemos tirar, diminuir nada, da palavra de Deus. E é importante para nós lembrarmos essa verdade. A palavra é de Deus. Não podemos acrescentar, não podemos reduzir nada dela. Nós sabemos que a revelação, ela está completa. Olhamos para Apocalipse 22, 18 e 19, e ali nós vimos, então, que se uma pessoa tirar qualquer coisa das palavras desse livro, Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Isso é importante para nós, devemos sempre observar, E nós pensamos, finalizando esse primeiro ponto, que a palavra de Deus é viva. Não é a nossa palavra que é uma semente viva, mas é a palavra de Deus, Então nós não devemos esquecer isso. E sempre que vamos evangelizar, nós devemos procurar usar a palavra de Deus. Por isso é bom ter textos decorados, Às vezes você não está com a Bíblia na hora de falar com uma pessoa, você pode, sem dúvida, usar aqueles textos que você já decorou e que estão na sua mente e com certeza também no seu coração. O nosso segundo ponto, nós vamos agora dar uma sequência, E o segundo ponto é prontidão para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ler inicialmente Tiago 1 e o verso 19. Preste bem atenção nesse versículo, porque é importantíssimo para nós, Tiago 1 e 19. Sabeis todas essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nosso pensamento se volta para essa frase central. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Parece que essa prontidão para ouvir, ela não está muito na moda, não, As pessoas não têm muito interesse em ouvir a palavra de Deus. Não há aquele interesse, aquela prontidão,
aquela vontade, né, de ouvir a palavra do Senhor. Às vezes, quando nós estávamos nos reunindo, né, como diz o pessoal, de forma presencial, muitos irmãos, às vezes, faltavam muito às reuniões. Uma reunião, ela é promovida para nós servirmos a Deus, louvarmos a Deus. Mas o foco é para ouvir a palavra de Deus. E quando nós não mostramos nenhum interesse em estar na reunião, porque não há em nós essa prontidão para ouvir a palavra. E se há a prontidão de ouvir a palavra, sem dúvida, nós vamos ser muito abençoados, não é verdade? Porque a palavra de Deus é a semente viva que produz resultados no nosso coração, na nossa vida, e isso é, sem dúvida, muito importante. Antes de prosseguir, eu quero perguntar: você tem no seu coração essa prontidão para ouvir a palavra? Você tem esse desejo de ouvir a palavra de Deus? Muito interessante para nós isso, irmãos. Temos que pensar. Quando você olha, por exemplo, para o livro de Apocalipse, em cada uma das cartas que o Senhor escreveu, temos esta frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu sempre acho bem interessante essa colocação, não é? Quem tem ouvidos. Você tem ouvido. Eu também tenho. E todo mundo tem ouvido, não é verdade? O Senhor não está fazendo uma brincadeira. Ele está dizendo quem tem ouvidos para ouvir a palavra dele. Às vezes você tem os seus ouvidos, mas não são para ouvir a palavra do Senhor. Não demonstra aquele interesse, aquela vontade, aquela prontidão, né, de ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos, então, pensar em Apocalipse 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13, 3:22. No final de cada uma das 7 cartas de Apocalipse 2 e 3, o Senhor fala isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é tão bom, né? Quando nós podemos, por exemplo, estar na reunião e com aquela atenção para ver a ação do Espírito entre nós, né? Às vezes a gente fica tão acostumado a ver o pessoal religioso, né, fazendo menção à ação do Espírito como sendo levar a pessoa a uma emoção, a gritar, a pular, a cair do banco, a essas coisas todas. Mas nós sabemos que o Espírito, ele fala através da Bíblia. E ele quer falar ao nosso coração, não é? Nós, às vezes, temos que estar na reunião e estar atentos para nós podermos ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Às vezes, também, nós temos uma tendência que não é muito boa, não é? É a tendência de escolher pregadores, não é verdade? E quando é um pregador que achamos que ele é simples, que ele tem dificuldades, aí nós já nos desligamos, não damos muita atenção, mas quem está usando ele é o Espírito Santo. Então, vai com certeza ter ali algo para o nosso coração. Deus, através do Espírito Santo, estará falando à igreja, seja um pregador eloquente, ou seja o mais simples, mais humilde, não importa, né? Aquele que o Espírito usa vai nos trazer edificação. Então, diz o texto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa frase está em cada uma das igrejas locais de Apocalipse 2 e Apocalipse 3, e sem dúvida, né, em todas as igrejas locais, Deus estará usando irmãos para nos trazer essa sagrada palavra, tocar nossos corações e nos edificar. Se você tem ouvidos para ouvir, isso é importante, né? Há uma frase muito comum aí entre as pessoas, que a pessoa não dá muita atenção, a palavra entra num ouvido e sai no outro. Quer dizer, essa pessoa, no dizer deles, não tem interesse naquilo que está ouvindo, né? É como se a palavra dita
simplesmente entrasse no ouvido e saísse no outro. Não sei se há possibilidade disso, né? Mas indica falta de atenção, falta de interesse, falta de vontade, né, de compreender a palavra. Deixe que o Espírito de Deus fale ao seu coração. É muito importante para nós, né? Então, pensarmos na prontidão de ouvir. Agora vamos a um exemplo. Vamos então para Lucas capítulo 10, os versos 38 a 42. Eu vou ler e quero que você preste bem atenção. Esse é um exemplo de prontidão em ouvir a palavra. O exemplo é o de Maria, não é? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Irmãos, como é lindo esse trecho da palavra. Eu até acredito que muitos irmãos já conhecem de cor, né? Esse texto da palavra, porque é tão bonito, tão útil, que é muito usado nos púlpitos, né? Agora, nós observamos uma coisa interessante aqui. Quem é chamada de hospedeira aqui é Marta. Nós lemos: Marta hospedou-o em sua casa. Então, Marta era, de fato, uma hospitaleira. Uma qualidade que todos os cristãos devem ter, né? É a qualidade de hospedar as pessoas. Agora, é interessante... Aí, está atrapalhando aí, não? É interessante para nós, então, observarmos esse fato. Mas o fato de ela estar hospedando não quer dizer que ela teria que ficar ocupada com muitas coisas, como quando o Senhor estava ensinando. Talvez depois que o Senhor parasse com o seu ensino, ela podia continuar com as suas atividades da casa. Maria, no entanto, a sua irmã, ela prostrou-se aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Maria tinha o que nós estamos falando. Ela tinha prontidão de ouvir a palavra de Deus. Ela estava bem interessada no ensino que o Senhor Jesus Cristo estava passando. A pergunta é: nós somos como Marta ou nós somos como Maria? Talvez Marta, ela aprendeu a lição e depois foi ouvir também a palavra do Senhor, mas Maria é um exemplo que nós tomamos agora. É o exemplo de alguém que deixa de lado as ocupações, assenta-se aos pés do Senhor com aquela intenção de ouvir-lhe os ensinamentos. Isso é precioso, né? É maravilhoso a gente pensar que Maria tinha essa prontidão para ouvir. Quando o Tiago fala todo o falando exatamente dessa atitude de Maria, Marta, um pouco intrigada, falou com o Senhor que Maria estava deixando ela servir sozinha. Mas a resposta do Senhor foi: Marta, Marta, você está fadigada, inquieta, com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. E é verdade, né? Maria escolheu a boa parte, a melhor parte, a parte mais importante, que é ouvir a palavra de Deus. É tão precioso, né? Quando você olha para João 5:24, o Senhor fala
quem ouve a minha palavra. Que frase bonita, né? E crê, tem a vida eterna. Então é claro que quem ouve a palavra sempre vai ser abençoado. Tanto aquele que precisa da salvação, como aquele que já é salvo e precisa do conhecimento, precisa crescer no entendimento da vontade de Deus, e é ouvir a palavra. Nós mencionamos outro dia, Apocalipse 1:3, né? Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e os guardam. É muito bom quando nós podemos entender que Deus vai abençoar aquele que tem prontidão de ouvir, ou aquela, né, que tem prontidão de ouvir. A palavra, é claro, ela é genérica, né? Então, quando se fala daquele que tem prontidão, está se referindo ao homem, à mulher, a todos nós, os seres humanos. Então, nós não podemos esquecer essa verdade tão preciosa, né? Agora, um outro aspecto interessante do nosso pensamento de acolher a palavra, de prontidão para ouvir, né? é acolher a palavra no coração. Veja Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolher a palavra no coração. É bem interessante também, não é? A gente notar o que Tiago fala. Ele fala acolher com mansidão. Eu, às vezes, fico pensando nisso, não é? Porque quantas vezes você está pregando a palavra de Deus e algum ponto do estudo da palavra toca o coração de alguém, fere a ação imprópria daquele irmão ou daquela irmã, e aí falta a mansidão, falta acolher com mansidão a palavra que está sendo implantada no coração. A pessoa fica brava, né? Às vezes fica nervosa com o pregador e sai pisando duro do salão, talvez até pensando não voltar mais à reunião, porque o pregador só falou para ela, para ele, né? Então a gente precisa lembrar o que Tiago passa para nós, né? Nós devemos acolher com mansidão a palavra do Senhor em nosso coração. Se a palavra nos trouxer uma edificação boa e tal, do jeito que nós gostamos, tudo bem. Mas se ela ferir algum ponto que nós estamos errados, vamos consertar. Vamos mudar a nossa atitude, vamos mudar a nossa vida, vamos viver de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus, né? É muito importante acolher com mansidão a palavra no nosso coração. Vamos olhar para um exemplo. Vamos para João 6 e o verso 68. João 6 e o verso 68. Aqui nós temos o exemplo de Pedro falando, Pedro transmitindo para nós alguma coisa, né? Depois de um sermão bastante acentuado, não é? O Senhor então pergunta aos discípulos: olha, alguns estão se retirando e vocês querem se retirar também, né? Aí Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha que coisa linda, né? Algumas pessoas se retiraram porque o ensino do Senhor estava meio pesado, né? As palavras estavam realmente ferindo os corações, mas o Senhor faz a pergunta: vocês também querem se retirar? E Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. É bom pensar nisso, não é? A palavra do Senhor é preciosa e nós não podemos de forma alguma nos retirarmos dela só porque ela está falando ao nosso coração, está mexendo com a nossa vida, está tentando mudar alguma ação nossa. Então nós devemos ser ativos, prudentes, né? E nós sabemos que só o Senhor tem a palavra certa
para o nosso coração. E é uma palavra, como disse Pedro, da vida eterna, da vida eterna. Outro exemplo que nós temos são os discípulos no caminho de Emaús, né? Os irmãos com certeza conhecem bem o trecho, né? E eu vou mencionar só o verso 32. É Lucas 24 e o verso 32. E aqui nós temos o exemplo dos discípulos nesse caminhar. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha que coisa linda, não é? Na verdade, eles estavam caminhando para Emaús e o Senhor chega perto, acompanha eles e começa a conversar com eles. E expõe a eles as Escrituras. É claro que o Senhor é o Senhor das Escrituras, né? E com sabedoria, o Senhor estava passando para eles essas preciosas palavras. Mas o que nos chama a atenção é o que eles disseram. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Que palavra preciosa essa de Deus, não é? Exposta pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. E quando o Senhor falava, expunha essas Escrituras, elas mexiam com o coração deles. E eles disseram: ardia o nosso coração quando Ele nos falava. Irmãos, como é precioso a gente poder ouvir, né? Ouvir a palavra do Senhor. Isso realmente é precioso. E nós precisamos, então, pensar nisso, não é? Nós vamos encerrando, né? Mas eu gostaria que você, então, pensasse em tudo que já comentamos aqui hoje, né? Em nossos pontos já considerados são muito importantes para nós, não é? Nós precisamos acolher com mansidão a palavra do Senhor. Nós precisamos dar atenção aos exemplos que nós temos de pessoas que apreciavam e acolheram a palavra, né? E nós precisamos, então, lembrar que a palavra do Senhor vai arder no nosso coração quando nós a estivermos ouvindo. Meu irmão, minha irmã, você tem essa prontidão para ouvir a palavra? Você está disposto a acolher a palavra no seu coração? Eu espero que sim. Que Deus nos abençoe, que esta palavra de Deus fique em nosso coração e nos leve bem pertinho do nosso grande Deus. Amém.